Primeiramente, eu queria dizer para vocês que durante o tempo em que eu joguei futebol, a gente não tinha, no tempo que eu jogava futebol, a gente não tinha uma cobertura da imprensa como temos hoje. Eu me lembro, Marcelo, que havia o Adérito Varejão, que às vezes tirava algumas fotos e colocava essas fotos num mural na esquina da Padaria Império. Ali tinha um mural. Em 1960, quando eu fui considerado o craque revelação do campeonato, a minha foto foi para ali. Foi para ali porque o Adérito Varejão colocou. Então a gente não tinha essa cobertura. Houve determinadas ocasiões, Marcelo, em que eu apareci no Jornal Globo, apareci na Última Hora, Jornal do Esporte e tudo. Por quê? Porque nós jogávamos contra esses clubes do Rio de Janeiro e a imprensa do Rio de Janeiro não vinha aqui para me ver, para ver o Teresópolis Futebol Clube, não. Vinha para ver, para acompanhar os times do Rio de Janeiro. E por um acaso a gente aparecia. Eu cheguei a dar entrevista para o Jornal Globo falando da seleção brasileira. Mas por quê? Porque eles me conheciam do Teresópolis Futebol Clube. Então, nós tínhamos aqui em Teresópolis, a imprensa, tinha o Teresópolis Jornal, tinha a Gazeta de Teresópolis, já na época que eu parei de jogar futebol, tinha a Gazeta de Teresópolis, que a página esportiva ela era feita pelo Antônio Sérgio, que a gente até chamava ele de bonito, ele era um cara bonito mesmo. E ele tinha um carinho muito grande e escrevia sobre esporte. Na época do Guarani, do transporte, Teresópolis, enfim, por aí afora. Mas a base dele mesmo era o futsal. E o Teresópolis Futebol Clube, que disputava o campeonato da primeira divisão, veja bem, a gente treinava e às vezes diziam assim, olha, hoje, preste atenção, hoje o retratista vem no campo para tirar uma foto do Teresópolis Futebol Clube. E quando o retratista aparecia lá, que tirava essa foto do Teresópolis Futebol Clube, o seu Zezinho, que já é de saudosa memória, dizia o seguinte, essa foto vai para o jornal, eu vou mandar para o Teresópolis Jornal. Mas ela só vai ser publicada daqui uma semana ou daqui a 15 dias. Hoje não. Você vai lá, já tira uma foto na hora, já está no Facebook, já está no jornal, está em tudo quanto é lugar. E a gente vê aí o nosso querido Ottoni fazendo esse trabalho, um trabalho magnífico. Mas, veja bem, cobertura da rádio, passou a ter a cobertura da rádio depois de 1974, quando eu parei de jogar futebol. Depois eu fui para a Rádio Geração, aí abriu um espaço na Rádio Teresópolis e tinha cobertura das duas rádios, você se lembra disso? Eu lembro. As duas rádios acompanhando, não tinha televisão ainda. Não tinha televisão, mas as duas rádios acompanhavam, fazia transmissões do campeonato. Eu tenho gravação de tudo isso. E aí, a gente aparecia dentro da cidade de Teresópolis, aparecia nas rádios, dando entrevista e tudo mais. Mas as coisas foram evoluindo, bem ou mal, para uns mal, para outros eu acho que está dentro daquilo que a gente espera para uma cidade como a nossa, e que às vezes não tem o apoio que deveria ter. Então eu acho que está muito bom. E aí a coisa foi evoluindo de uma maneira que hoje nós temos a TV Cidade acompanhando o campeonato da cidade, acompanhando o esporte de uma maneira geral, mas já tivemos aqui 4 ou 5 TVs acompanhando os campeonatos da cidade, o futsal e tudo mais. E eu me recordo que o Abel ainda estava com a gente aqui, e a gente se dividia para falar, cada um de um campo, você se recorda disso? Verdade. Para quê? Para divulgar o atleta de Teresópolis. Quantas vezes, Marcelo, eu briguei, você brigou, a respeito de se falar do esporte de Teresópolis. Para quê? Para que o atleta de Teresópolis, para que o desportista de Teresópolis possa aparecer. Aparecer aonde? No Rio de Janeiro? Não, aparecer aqui. Mas tem muitos que acham que deve aparecer aqui não, na TV Cidade, nas TVs de Teresópolis, não. Eles querem aparecer lá no Rio de Janeiro. Então vai dar entrevista para a Globo, vai dar entrevista lá para Bandeirante, para onde quiser. Aqui é eu, Marcelo, é o Rodrigo, é o Abel lá na TV, enfim.
Maurício Aragão chegou a fazer, Demerval chegou a fazer, mas, gente, ter a paciência que nós temos, eu, Marcelo e Rodrigo, eu me recordo, Marcelo, num campeonato que nós tivemos aí, que o Abel fez uma charge para motivar o campeonato, e tu lembra o que aconteceu com o Abel. O pessoal quase bateu no Abel. Quase bateu, queria entrar na justiça. Então, exato, queria entrar na justiça e tudo mais. E com a gente mesmo. Ainda tem gente que quer nos botar na justiça. Então, Marcelo, é difícil ter a paciência que eu tenho, um senhor com 72 anos, fazer 72 anos agora, dia 5 de dezembro. Hein? É verdade. Então, prepara a caixa. Hein? Então, com 72... Aliás, tá ruim, né? Tá ruim. Com 72 anos, Marcelo, ainda acompanhando o esporte, quantas vezes saímos daqui, a seleção vai jogar em Friburgo, vai jogar em Cachoeira de Macacu, vai jogar em Carmo, vai jogar em Petrópolis. Eu saí um dia antes para ir acompanhar a seleção e não estava na televisão não, escrevendo para o jornal. Para quê? Para que isso? Para depois passar pelo que nós passamos agora no campeonato municipal, onde nós fizemos o acompanhamento de todo o campeonato. E veja bem, já tivemos aqui competição que nós fomos acompanhar o campeonato municipal, cagar o pé com merda desculpe, viu? Com cocô de boi nesses campos aí. E nós íamos. E sempre fomos. Cocô de boi, cocô de cavalo e tudo mais, pisar naquilo lá e tudo mais. Picada de mosquito. Picada de mosquito, carrapato estrela. Carrapato estrela. Então, nós fomos e nós vamos. Por quê? Porque nós gostamos, unimos o útil ao agradável. Fazemos aquilo que gostamos e ainda recebemos para isso. Não recebemos muito, não. Para passar o que nós passamos é pouco. A humilhação que passamos, eu passei nesse campeonato municipal, ela foi muito grande. Eu, se tivesse vergonha, nem aqui eu estava. Parava por aqui mesmo. Mas eu não tenho vergonha, não. Vou continuar. E volto a dizer para vocês o que já disse por diversas vezes. Ou eu vou morrer num campo de futebol ou com o microfone falando a respeito do esporte de Teresópolis. Porque eu gosto, porque eu vivo isso, porque eu sou teresopolitano. Eu queria ver o esporte de Teresópolis crescer junto com a imprensa teresopolitana, que também precisa crescer. Mas crescer como? Tendo o reconhecimento de vocês. E não, eu estou falando aqui sem citar nomes, mas se for preciso citar, eu vou citar. Com o apoio de vocês, o reconhecimento de vocês, que nós não temos, e a comprovação de que nós não temos o reconhecimento de vocês, é que vamos para o campo, você tenta pegar a escalação de um time, você não tem a escalação de um time. E quando nos fornece a escalação, às vezes, fornece tudo errado, e aí o que acontece? Você vai entrevistar um jogador, o jogador ainda faz o que fez comigo. Meu nome não é esse. E aí tu fica sem jeito. Tá entendendo? E ainda o pior de tudo é que fomos a um determinado jogo e chegamos lá, fomos entrevistar os jogadores. Aí passou um jogador, o Marcelo estava fazendo as entrevistas e eu ajudando ele, porque minhas imagens ficam tremidas e tudo mais. Não está enquadrado no padrão. Não está enquadrado dentro do padrão, então fazer entrevista eu não faço, então eu auxilio, sou um belo auxiliar. Então chamei um rapaz para dar uma entrevista. Ele disse para mim assim, não, eu vou ali fazer, depois do jogo, vou ali fazer a oração, depois eu venho. Ele foi, eu e o Marcelo ficamos esperando durante 15 minutos pela reza deles. Eles fizeram a reza, saíram em grupo e eu chamei por ele. Fulano, fulano. Ele olhou para mim, virou a cara para o lado e foi embora. Ô rapaz, que isso? Você não quer dar entrevista? Nós respeitamos inteiramente aqueles que não quiseram dar entrevista numa derrota ou coisa parecida, ou porque estava chateado. Nós respeitamos isso. Respeitamos e muitos deles disseram, não, eu não quero falar agora porque de repente eu vou falar bobagem e nós respeitamos. Agora, querer humilhar a gente, isso não. Eu não posso aceitar. E vou dizer para vocês, fizemos a transmissão da final do campeonato, porque todos os anos fizemos. Porque pela minha vontade e pela vontade do Marcelo, nós não teríamos feito. Porque quem se sentiu humilhado foi esse senhor aqui, com 72 anos, em chamar um jogador
para dar entrevista, e ele dizia assim, eu vou ali e na volta ele vem dar entrevista. Quando eu chamei ele para ele dar entrevista, ele virou a cara para o lado e foi embora, juntamente com todo o grupo. E não foi uma vez só que passamos por isso, não. Teve outras partidas em que fomos chamar determinado jogador, eu não quero falar. Nós respeitamos, até porque ele tinha perdido o jogo. Quando chegou mais tarde, ele ganhou o jogo, fomos chamá-lo novamente, eu não quero dar entrevista. Então não tem entrevista. Quer dar entrevista? Vai dar na Globo, vai dar na Bandeirante. Vai dar onde você quiser. Aqui em Teresópolis, se você quiser dar entrevista, é para mim, para o Marcelo, para o Rodrigo, para a TV Cidade. De repente o Abel aparece lá, mas o Abel também está desmotivado. Vocês imaginam direitinho o dia que eu me desmotivar, vai ser difícil. O Marcelo e o Rodrigo, como é que vai ser? Quem é que vai falar que o time foi bem, que o jogador foi bem ou que o jogador foi mal? Vocês vão esperar a Globo vir aqui. Vão esperar a Bandeirante, vão esperar as emissoras do Rio vir aqui. Sabe quando eles vão vir aqui? Nunca. É por isso que eu continuo batendo na mesma tecla. Eu quero falar do esporte da cidade. Eu não quero falar do esporte de fora. É muito cômodo para mim, para o Marcelo, para o Rodrigo, pegar um jornal, ler no jornal e fazer um programa inteiro falando do esporte do Rio de Janeiro, falando do Bayern, falando do Juventus, falando do Barcelona, do Real Madrid, falando de Flamengo, Vasco, Botafogo, falando do Campeonato Brasileiro. Mas nós não fazemos isso, queremos falar do esporte da cidade. Agora, se vocês não querem colaborar ou aparecer na TV Cidade ou no Esporte Cidade, nós vamos falar do futebol do Rio de Janeiro. É muito mais cômodo para a gente. Pegamos um jornal, não vamos cagar o pé com cocô de cavalo, com cocô de boi, enfim. Não vamos sentir aquele mau cheiro de cocô na beira do campo, tá entendendo? Então, para nós é muito mais cômodo. Vamos pegar um jornalzinho e vamos vir para aqui e fazer isso. Eu acho, gente, que vocês cometeram uma grande injustiça com o Esporte Cidade. E eu vou dizer mais. Não digo nem com o Esporte Cidade, mas comigo. Vocês faltaram com respeito a mim, um senhor de 72 anos, que divulga o esporte de Teresópolis, faz de tudo para divulgar o esporte de Teresópolis, e que defende o esporte de Teresópolis, como eu sempre defendi, porque reconheço que o esporte de Teresópolis precisa de apoio, como nós também precisamos de apoio. Marcelo, falei. Desabafo feito, eu assino embaixo em tudo que você disse, José Carlos Lippe. Nós vamos para o intervalo comercial e a resposta que a gente completa é o belíssimo trabalho que foi feito de forma profissional, independente de credo, independente de estarmos ou não chateados, né? A gente fez um trabalho profissional. É verdade. E a parabenizar a edição do Rodrigo Souza. É verdade. Eu tinha esquecido, eu ia falar fora do ar, mas quero aproveitar aqui, Rodrigo, um trabalho realmente excelente você fez. E vocês aí que não tiveram a oportunidade de assistir o jogo, vocês vão ter a oportunidade de ver o que é um trabalho feito com carinho. Parabéns, viu, Rodrigo? E o quanto a gente não gosta do esporte da cidade, né? Verdade. Porque a gente poderia ter deixado de forma escusa, deixado de forma oculta a belíssima festa que aconteceu lá no campo do Várzea. E que 2 partidas de campeonato nós tivemos nessa final. Há muito tempo eu não via 2 partidas tão gostosas de se assistir. Verdade. Parabéns, Vargem Grande, parabéns, Fonte Santa, parabéns, Liga Teresopolitana. E a gente sabe que a Liga Teresopolitana, em todos os campeonatos que organiza, ele começa realmente a esquentar quando chega nas quartas de finais. Mas esse nós tivemos aí 5 equipes brigando e uma final realmente magnífica. Eu, sem medo nenhum de errar, foi uma das maiores ou a maior final que eu assisti de campeonato aqui na cidade. E para concluir, Lippe, sem nenhuma retaliação a quem quer que fosse atleta, inclusive aqueles que de alguma forma, deram as costas, não deixaram de ser divulgados em todo o nosso trabalho ao longo do campeonato. Então, a nossa resposta é essa aí. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho tem futsal, tem Casa de Portugal e muito mais para você no Esporte Cidade.